Seja bem-vindo à nossa casa e fique à vontade. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês e esperamos que seja uma noite feliz, de encontro, de paz, de aprendizado e que possamos sair daqui mais motivados e mais tranquilos para a nossa caminhada terrena, que é tão importante. É um presente que nós temos nesse momento. Vocês me desculpem que eu estou um pouquinho resfriado. É um presente que nós temos nesse momento, né, nessa etapa de transição planetária em que vivemos, e que a gente possa, então, aproveitar esses momentos para realmente firmar propósitos para a nossa caminhada terrena, que é tão importante, tão necessária, né? E, bom, como o nosso irmão falou, eu sou da URI, da Primeira União Regional Espírita, e nós, no mês de outubro, agora, estamos falando sobre a importância da evangelização espírita, infanto-juvenil. Todos nós estamos em processo de evangelização, mas sabemos que o trabalho com a infância e com a juventude tem um caráter diferenciado pelo próprio aspecto da infância e da juventude enquanto momento de aprendizado, onde essas crianças e esses jovens estão mais propícios ao aprendizado desses valores espirituais que o Espiritismo, que revive o cristianismo primitivo, tem para oferecer. Tá? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é falar um pouco sobre o trabalho da evangelização. Né? Essa palestra acontece em todas as casas espíritas, tá? Da URI, não hoje, né? No dia da palestra da casa em que o palestrante da URI é convidado, tá? Então, se vocês gostarem, tiverem interesse em indicar para outras pessoas, podem indicar no site da URI, tem lá as palestras da URI em todas as casas espíritas da nossa ilha de Florianópolis, de Santa Catarina, tá bom? Só queria ressaltar que aqui no CELC, Centro Espírita Luz e Caridade, nós temos evangelização em 3 dias da semana, né, seu Roteiro? Temos segunda, hoje, quinta e sábado. Hoje atendendo de bebês, né, de 0 a 3 anos, crianças de 3 a 6 anos e também a turma de 7 a 12. Na quinta-feira, crianças de 3 a 6 e de 7 a 12 e juventude. E nos sábados tem de bebês também, 3 a 6 anos e 7 a 12 acontecendo, né, nessa casa. Então, aqueles que tiverem interesse em trazer suas crianças, seus filhos, seus jovens, pré-adolescentes, né, a casa acolherá com muito carinho. Tá? Bom, quando a gente fala de evangelização, nos lembra a palavra evangelho, né, que significa boa nova. Dizem que havia uma pessoa que volta e meia perguntava para o Chico chegou a escrever, se eu não me engano, 18 livros em um ano, né? Na época dele de uma grande produção. Isso está lá narrado pelo Marcel Souto, né? Dedicou integralmente à obra do Espiritismo. Ele chegou a produzir, se eu não me engano, foram 12, 18, então daria uma média de 1,5 livro por mês. Então sempre havia novidade. E quando perguntavam para o Chico, né, bom, Chico, e aí qual é a novidade? Aí ele falava, o Evangelho, meu filho, o Evangelho. Então o Evangelho vai ser sempre uma novidade para a gente. Em todos os momentos da vida vai ser o nosso porto seguro. Em saber para onde ir, o que fazer. Se estivermos cansados, aflitos, abramos uma página do Evangelho e certamente ali encontraremos algum tipo de consolo. Né? Então Jesus é o nosso roteiro. Por isso nós trouxemos aqui aquela célebre frase que está no Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo. Bom, guia é aquele que guia, né? Então estamos com dificuldade, não sabemos para onde ir. Jesus é o nosso guia. Como encontrar a resposta de Jesus? No seu Evangelho. Naquilo que ele falou e naquilo que ele fez também. E modelo, ele é um modelo, né, que nós devemos nos inspirar para tentar alcançar aqueles valores, aquelas virtudes que ele já havia desenvolvido na sua plenitude, porque ele era, ou ele é, um espírito puro. Né? Então ele é o nosso modelo. Né? Quando nós tivermos dúvida, pensamos, e se fosse com Jesus? Não quero, mas essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Né? Então o trabalho da evangelização é um trabalho de aproximação da criança e do jovem, especialmente, né?
da criança e do jovem, com Jesus, né? Aproximando como? Trazendo os seus ensinamentos, estimulando as crianças e jovens a vivenciar esses ensinamentos. É claro que a gente hoje entende que o trabalho da evangelização ele se faz de maneira mais ampla, também com a família, né? Então, muitas casas espíritas, eu não sei se aqui já existe, também tem um grupo de família, né? Grupo de pais, grupo de mães, enfim, que também participam e também estudam o Evangelho à luz do Espiritismo para também ter essa base e conseguir educar com mais segurança as suas crianças e seus jovens, né? Então, o que seria evangelização? Isso está lá no material de orientação à ação evangelizadora. É toda a atividade voltada ao estudo, à difusão e à prática da doutrina espírita. Então, o trabalho da evangelização busca estudar, difundir e praticar o espiritismo junto às crianças e aos jovens. E para isso, ele tem um objetivo primordial. A gente pode pensar, bom, a evangelização é para formar espíritas, né? Não, não é essa a concepção que está exarada no material de orientação do Conselho Federativo Nacional, que reúne as federativas de todo o nosso país. O que diz lá? Diz lá que a evangelização é a formação do homem de bem. Esse é o objetivo. Se ele vai escolher ser espírita, ou ser católico, ou ser evangélico, ou não ter religião, isso não é o mais importante. O mais importante é que os princípios morais trazidos pelo Evangelho, à luz do Espiritismo, o façam uma pessoa melhor. Que ele se convença da necessidade de ser uma pessoa melhor. Assim como todos nós, né? Quanto melhores formos nós, melhor será a nossa sociedade. Quanto mais egoístas formos nós, pior será a nossa sociedade, né? Então, se nós queremos contribuir com a nossa sociedade, devemos começar a mudança por nós mesmos, né? O Gandhi falava isso, né? Quando uma pessoa evolui, quando uma pessoa dá um passo à frente, toda a sociedade cresce, porque ele faz parte da sociedade. Então, quando nós oferecemos isso à criança e ao jovem, essa possibilidade, esse estímulo, para que eles se transformem, à luz do Espiritismo, em pessoas melhores, compreendendo a sua natureza espiritual, de onde vieram, para onde vão, por que sofrem e qual o sentido da vida, isso contribui com a mudança social que todos nós, não tenho dúvida, esperamos que aconteça. Então, há 3 eixos aqui: o conhecimento doutrinário, né, a base, o aprimoramento moral e a transformação social. Então, todo o trabalho da evangelização robusto e coerente se pauta nesses 3 eixos. Então, para eu formar o homem de bem, eu tenho que oferecer o conhecimento espírita àquela criança, àquele jovem, estimular nele essa transformação moral e a aplicação desse conhecimento no meio onde ele vive, né? A sua transformação social, tá? Evangelizar é libertar. Quem evangeliza liberta para a vida feliz, já dizia Amélia Rodrigues. Evangelizar é trazer o Cristo de volta, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Bom, então, se for escolhido por Deus para vir aqui conosco e nos servir de modelo e guia, quão importante não é oferecer esse modelo e guia desde a mais tenra idade para esses espíritos que retornam ao corpo físico, precisando então de orientação em face dos equívocos de outras vidas, por exemplo, né, que todos nós temos. Então, quanto mais seguro esse roteiro, mais facilmente esse espírito que retornou conseguirá vencer esses obstáculos, né? E Jesus, então, é esse modelo, né? A criança incompreendida resulta no jovem revoltado, e esse assume a posição de homem traumatizado, violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro, que modela a personalidade do adulto infeliz. A criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundo, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos então a colheita.
Amélia Rodrigues nos traz a importância disso, de preparar as novas gerações, né? Guiando-as para o Cristo, para Jesus, a fim de que se construa o reino de Deus definitivamente no mundo. Joana de Ângeles, no Reformador de 1982, em outubro de 82, traz uma mensagem, e aqui foi tirado um excerto dessa mensagem, muito interessante. Ó. Conforme afirmam benfeitores espirituais, entidades venerandas, ou seja, de mais alta hierarquia espiritual, reemboscam-se na vestimenta carnal para apressar o reino de Deus. Então, muitos espíritos mais evoluídos estão vindo para nos ajudar nesse processo de evolução. Outros espíritos que ficaram retidos em regiões de dor e sombra por alguns séculos, a fim de que não perturbassem a marcha do progresso da humanidade, igualmente serão trazidos, como já vinha ocorrendo, para a experiência da reencarnação iluminativa. Sendo assim, pois, é justo que estejamos preocupados com a mensagem libertadora e auxiliar os outros que virão abrir caminhos novos para o bem e a verdade no despertamento das suas responsabilidades. Então, o trabalho da evangelização espírita é de uma magnitude muito grande que, de imediato, a gente não pode aquilatar, né? E todo investimento nesse trabalho é fundamental, é necessário, né? E todos aqueles centros espíritas que compreenderam essa importância estão, sem dúvida nenhuma, no caminho dessa transformação social, que é o que se espera de uma entidade espírita venerável como esta aqui, por exemplo, né? Que tem 3 dias de trabalho educativo com as crianças e os jovens. Mais à frente, no documento de orientação, fala-se que, evangelizando o indivíduo, evangeliza-se também a família. Regenerada esta, pois que é a célula da sociedade, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo, né? Então, nós vemos que é um processo em cadeia, né? Alguém aqui já viu aquele filme, faltou o nome agora, que ele faz o bem para 3 pessoas e 3 fazem para mais 3, Corrente do Bem. Já viram esse filme? Né? Então, é um filme muito interessante, Corrente do Bem. E é uma escola, é um professor, né? Não é um centro espírita. Então, vocês vejam que o bem, ele acaba tomando proporções que são inimagináveis pela gente. Porque os espíritos que coordenam o processo evolutivo do nosso planeta, eles têm muito interesse no bem. Toda a luz que se acende aqui é de muito interesse dos bons espíritos. Não é à toa que os evangelhos dos lares, eles são muito bem quistos pela espiritualidade, porque ali se formam centros de trabalho espiritual que muitas vezes nós nem temos ideia do que está acontecendo no nosso lar, né? Bom, mas por que então a infância e a juventude, né? Qual para este, o espírito, a utilidade de se passar pelo estado da infância? Aí a resposta dos espíritos, né? Encarnado com o objetivo de aperfeiçoar, então nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões. Então, o Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, se eu não me engano, que são 3.000 dias, em que o espírito está como que anestesiado às impressões. Então, imaginemos que esse espírito traz tendências do passado delituosas, porque todos nós trazemos. Mas essas boas tendências que vão conflitar com essas más tendências e ressignificá-las, elas são melhor aprendidas. Daí a importância do trabalho na infância, né? Capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem são os incumbidos de educá-lo? Das crianças e dos jovens? A família, nós, aqui no Centro Espírita, nas evangelizações e outros lugares também, né? Kardec vai mais, vai além, né? Kardec vai trazer a ideia da importância da educação. Diz Kardec que a educação
vida é a chave do progresso moral. Nós vemos que a nossa educação ainda, ela é muito voltada para o conteúdo e não para a transformação moral. Educação de forma geral. Mas um dia compreenderemos essa dimensão da educação que ainda é pouco valorizada, né, que é a transformação do indivíduo como pessoa. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Está aí o nosso pedagogo, codificador da doutrina, falando sobre a arte de educar. Ninguém pode empreender tarefas nobilitantes com vistas para a era melhor da humanidade sem um vigoroso empenho de educação evangélica das crianças. Então, se nós queremos uma transformação moral efetiva, uma transformação social efetiva, é necessário um investimento na infância, né? Aproveitando esse momento em que as crianças estão mais acessíveis a essas boas impressões, né? E os pais têm um compromisso fundamental também. Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, sem cujas abençoadas atividades se propiciará, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então a família tem um papel preponderante na educação desse espírito que retorna. Mas é importante que os pais compreendam a necessidade de também aproximá-lo do trabalho da evangelização. Então, para que o trabalho se efetive, tanto no lar quanto na evangelização, é necessário conhecer esse espírito que está ali, conhecer as suas tendências, observá-lo, ver de que maneira a gente pode auxiliá-lo no seu processo evolutivo. Desde pequena, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua experiência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se, os pais e os evangelizadores. Todos os males originam-se do egoísmo e do orgulho, né? Então, compreender quem é esse espírito, entender as suas necessidades educativas para que a gente possa, com mais assertividade, auxiliá-lo nessa retomada. Mas é preciso muito conhecimento para que a tarefa tenha êxito. O que nos dizem os Espíritos? Ou melhor, Santo Agostinho. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe faculta, ou melhor, lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Olha, onde é que estão essas imperfeições? Em experiências pretéritas de outras vidas, que precisam ser ressignificadas, né? Reencaminhadas. Que a boa vontade é um grande ingrediente. Tem uma obra muito boa, que é aquela obra Boa Nova, né? Do irmão X, Fabião Branco, irmão X, e que lá ele vai falar sobre, ele traz algumas passagens do Evangelho, enfim, né, mais minuciosamente detalhadas, e ali tem uma parte em que Jesus está diante do templo, se eu não me engano, no capítulo 4, e aí o Hanan, que era um doutor da lei, ele pergunta para Jesus o que ele fazia ali, o que aquele Galileu fazia ali. Aí Jesus humildemente fala: estou aqui para implantar o reino de Deus. Então o Hanan fica... Ele era um doutor da lei, ali um reles Galileu, com essa pretensão de implantar o reino de Deus. Então trava-se um discurso muito interessante ali. Aí, a certa altura, Hanan pergunta: mas com quem contas então? Com quem contas?
com os ignorantes, quem serão que vão te ajudar? Então Jesus fala que nenhum mármore mais puro que o do sentimento, e nenhum cinzel mais vigoroso do que o da boa vontade. Então a boa obra, ela se inicia com sentimento e com boa vontade. A gente tem que sentir e tem que ter boa vontade. Mas a partir daí é necessário então uma especialização. Não é à toa que nós oferecemos os cursos de evangelização aqui para as regiões, para os evangelizadores da região, porque é necessário também compreender as dimensões psicológicas, por exemplo, biológicas, de desenvolvimento desse espírito materiais também, para poder fazer um trabalho mais efetivo. Então nos diz o documento de orientação: sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade, da amorosidade e da coerência doutrinária, contextualizando os ensinamentos à realidade e à vivência dos jovens. Sensibilidade, coerência, empatia, amizade, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo são algumas das características dos evangelizadores de infância e juventude, e pais também, porque os pais também são evangelizadores, também transmitem valores, especialmente no seu exemplo. Então, o tempo inteiro nós, pais, querendo ou não, estamos educando. Quando nós temos consciência disso, a nossa educação ela é mais direcionada. Quando nós não temos consciência, aquela criança, aquele jovem ou aquele adolescente, ele vai aprender apesar da nossa intenção de querer educar ou não, através do nosso exemplo. E também no documento fala sobre o papel do dirigente espírita. Ao dirigente cabe a tarefa de propiciar aos evangelizadores todo o apoio necessário ao bom êxito do empreendimento espiritual. Não apenas na contribuição, também nas condições físicas, o entusiasmo doutrinário, envolvendo-se no trabalho que é de todos nós, desencarnados e encarnados. Eu vou ler uma mensagem para vocês agora, tá? Não sei se alguém já leu essa mensagem, se alguém já viu essa mensagem da Meimei. A Meimei é um espírito que escrevia por Chico Xavier e que acompanha muitos trabalhos da evangelização. Há muitas mensagens da Meimei sobre evangelização. Tem um livro chamado Sublime Sementeira, que é da FEB, em que são várias mensagens sobre evangelização. Um livro muito bom, muito interessante. Essa mensagem não está lá, mas ela é de Meimei. Eu vou ficar devendo a referência dela, eu pesquisei, esqueci de colocar aqui e não lembro de cabeça. Tá? Mas mostra um pouquinho para a gente da importância desse trabalho que muitas vezes nós não dimensionamos. Né? Então nos conta Meimei. Nos limites situados entre a crosta terrestre e o plano espiritual, se uma alma luminosa deslocando-se entre os núcleos de sofrimento e dor. Acolhia em seu coração amoroso espíritos desorientados, almas dementadas e perdidas que perambulavam de um lado para o outro, sem rumo, alheias ao que lhes acontecia à volta, por trazerem a mente prisioneira de lembranças amargas, de acontecimentos infelizes, mantendo-as cativas aos próprios atos infelizes cometidos anteriormente. Aquele vulto luminoso acolhia a todos com paciência, calma e profunda serenidade. Estendia-lhes as mãos, abraçava-os, enxugava-lhes as lágrimas, sussurrava-lhes palavras, apontava-lhes um novo caminho. O trabalho incessante dessa alma generosa era visto dia e noite por todos os que passavam por aquelas regiões, despertando a atenção de espíritos benfeitores que, lhe compreendendo o elevado intuito, passaram a auxiliá-la. Com o passar do tempo, constituiu-se uma caravana silenciosa, que, destemida, ousava conviver com a miséria moral, erguendo-lhe o ânimo, amparando toda sorte de sofredores e mutilados do espírito. A notícia da existência dessa caravana humanitária logo se espalhou pelos vastos domínios das sombras, produzindo diferentes reações.
esperança e aceitação pelos que buscavam proteção espiritual, ou repúdio e perseguição pelos desorientados e endurecidos, os quais colocavam armadilhas no trajeto da amorável equipe do bem. Trabalhar para o bem não é fácil, não é um mar de rosas, né? Mas é a perseverança que vai nos mostrar a nossa comprometimento com o bem, né? Nada, porém, afastava aquele grupo singular de realizações, da realização de ações no bem, acrescido cada vez mais por um número de espíritos que, unidos, estendiam mãos amorosas aos irmãos e irmãs em sofrimento. Quem seria aquela misteriosa alma que, ao incessante trabalho no bem, atraindo cooperadores pela força dos seus sentimentos elevados? Quem seria aquela admirável mulher que, por onde transitava, fazia surgir núcleos de devotamento aos esquecidos e perdidos na dor? Tivemos, conta Meimei, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente quando participamos de uma excursão de aprendizado e de resgate a irmãos mantidos em regiões insalubres. Estávamos passando por algumas dificuldades inerentes à tarefa, quando ela e a sua equipe se associaram, naturalmente, ao nosso grupo, centuplicando as nossas forças, cooperando em diferentes serviços, mesmo os mais humildes, rudes e grosseiros. Quantas vezes a gente escolhe serviço, né? Não, isso aqui não posso, aquilo lá não posso, né? Admirados, perguntamos: quem sois vós, venerável irmã, que demonstra tanto amor aos que sofrem? Um leve e simpático sorriso bailou levemente em seus lábios e ela respondeu-nos gentil: não sou ninguém. Como? Indagamos surpresos. Ninguém importante, respondeu rapidamente. Apenas uma alma que estava perdida e foi encaminhada ao bem pelos laços da evangelização. E prosseguiu serena com a sua história. Criminosa reconhecida, renasci em função de um relacionamento casual. Continuamente agredida desde pequena, fui abandonada e transformada em criança e jovem habitante das ruas da cidade. Vivi entre a chamada escória humana, esquecida de todos e passando por privações inconcebíveis. Mas, aos 12 anos de idade, minha existência se transformou. Vi uma casa espírita, onde, tarde da noite, recolhi-me sob as suas marquises. Quando acordei assustada, ouvindo risos e gritaria de crianças que, cercando-me, apontavam-me o dedo, curiosas. No momento seguinte, abriu-se uma roda ao meu redor e uma evangelizadora aproximou-se. Tocou-me carinhosamente o rosto e sorriu-me com afeto. Eu conheci o paraíso naquele momento. A ele, simples gesto de afeto, pelo sorriso de aceitação e pelo acolhimento que brilhava nos olhos cristalinos daquela jovem. Vem comigo, falou baixinho. Você deve estar com fome. Comi pão com manteiga e um pouco de leite, um manjar dos deuses. Já alimentado do corpo, a jovem evangelizadora falou-me então: agora, minha nova amiguinha, vou lhe dar um alimento que é mágico, pois você nunca mais terá fome. Jesus. Você já ouviu falar nele? Evangelização. Evangelizadores, pais, abençoados sejam todos vós. Oração da criança para a gente encerrar. De Meimei também. Dizem que sou o futuro. Não me desampares no presente. Dizes que sou a esperança de paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos.
Não me abandone nas trevas. Eu não espero somente o teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho. Suplico-te o amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou o simples ornamento do teu caminho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Sol nas almas. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Espero que nossos corações possam ser tocados por essa tarefa tão nobre e que nós possamos juntos compreender a nossa missão enquanto evangelizadores, enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto avós, enquanto tios, enquanto filhos também, porque filhos também educam seus pais, né? Através do bom exemplo, das boas experiências. Então, que possamos contribuir com a causa do Cristo na tarefa da evangelização. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração que colhereis pelo cêntuplo do grão que houver de semeado. Que estejamos juntos nessa tarefa para que o porvir seja cada vez melhor. Obrigado pela atenção de todos, de todas. Espero que possamos sair daqui mais entusiasmados pelo trabalho da evangelização que ocorre em todos os lugares. No nosso trabalho nós também estamos evangelizando na medida em que vivenciamos ou procuramos vivenciar os ensinamentos do Cristo. Tá? Só um pequeno informe, no dia 27 de outubro, nós teremos um evento, o Encontro Espírita da Infância. Vai ser lá na CEOV, tá? Das 13h30 às 18 horas. Então, mais tarde a gente vai estar divulgando nas redes sociais, então fiquem atentos. Quem tiver interesse em participar, é muito bem-vindo. Muito obrigado e uma ótima noite.